Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma videoaula aí para a semana. Falaremos sobre os espaços geográficos, relação entre o campo e a cidade, né? É uma aula seguindo o nosso PET 2, semana 3 aí. Aula destinada aos alunos do segundo ano. Bem, vamos falar primeiramente sobre essas relações aí, né? Dentro dos espaços geográficos existem a diferenciação entre espaços urbanos e não urbanos, ou simplesmente cidade e campo. O espaço urbano é definido pelo elevado número populacional com diversas habitações próximas entre si. Por sua vez, a área rural é marcada pelo espaço onde não existe uma grande concentração populacional. Nela ocorrem diversas atividades no setor primário. Entre elas estão a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Mas apesar de terem estruturas diferentes, os dois espaços estão intimamente ligados. Isso porque, apesar de possuírem diferenças estruturais e técnicas, ambas áreas estão conectadas através de suas relações econômicas. As ações do campo dependem das ações que ocorrem na cidade e vice-versa. Desse modo, até a década de 1940, o Brasil ainda se apresentava como um país com a maioria da população morando em área rural. Cerca de 70% da população da época morava no campo. Esse cenário só mudou a partir dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Esses políticos propuseram, enquanto planos de governo, o incentivo à industrialização no Brasil, abrindo a economia do país para capital externo. Essa política fez com que as pessoas saíssem do campo em busca de novas oportunidades na cidade. Além disso, esse fluxo também aconteceu pela grande implementação de máquinas no campo e a diminuição de vagas de emprego na área rural. A urbanização brasileira e novas demandas sociais. É considerada tardia, né, a industrialização no Brasil, rápida e descontrolada. A urbanização brasileira ocorreu de maneira intensa, principalmente na região sudeste do país, pois a mesma apresentava condições para tal movimento migratório. A partir da década de 1960, com a construção de Brasília, houve uma maior ocupação urbanística no centro-oeste brasileiro. Por consequência, os números comprovam esse grande aumento da população urbana. Nos últimos 60 anos, os habitantes das cidades passaram de 13 milhões para cerca de 138 milhões de pessoas, ou seja, um aumento de 1000%. Atualmente, os espaços geográficos estão mudados. Cerca de 80% da população vive nos centros urbanos brasileiros, mas com diversas diferenças entre as regiões do país, o que causa vários problemas sociais nas cidades do Brasil. Por conseguinte, o aumento da urbanização não veio acompanhado de políticas públicas que priorizassem a inserção das pessoas na cidade. Isso gerou um grande problema de desigualdade social no país. A falta de planejamento urbano e de uma política econômica inclusiva gerou diversos problemas que as cidades atuais têm que enfrentar, como violência, favelização e alto índice de desemprego. Aprendemos que a relação entre a cidade e o campo é um pouco complexa. Agora, observe e analise algumas questões que afetam esses dois espaços geográficos. Em busca de um aumento de produtividade nas colheitas, os produtores rurais passaram a usar novas tecnologias no campo. A partir do momento que o produtor passou a usar várias tecnologias, principalmente a implementação de máquinas, aumentou o quê? O desemprego. Uma vez que ele tinha a demanda de
por exemplo, 20, 40 agricultores para preparar uma área de 5 hectares, por exemplo, a partir do momento que ele adquiriu um trator, ele consegue fazer esse trabalho na questão de horas e precisa apenas de o quê? De um trabalhador, ou seja, uma mão de obra qualificada para pilotar o trator e preparar a terra, né? Com o crescente aumento da população das cidades, existe a necessidade latente de se produzir mais alimentos para combater a fome, uma vez que a população do campo migrou para a cidade, já tinha uma população X habitando a cidade, e ocorreu o êxodo rural, aumentou-se o quê? Uma demanda cada vez maior para o quê? Para o campo na produção de alimentos para o abastecimento das cidades. Uma análise. Essas novas práticas se baseiam numa ideia de automatização na lavoura, ou seja, o uso cada vez maior de máquinas no campo. Além disso, existe também uma proliferação da utilização de transgênicos, ou seja, organismos geneticamente modificados no cultivo. Além disso, podemos observar a dependência mútua entre os mesmos. Veja um esquema. Bem, esse esquema está presente numa atividade do pet de vocês, onde de certa forma a gente faz uma ligação entre o campo e a cidade, né? Por exemplo, o campo. O campo podemos notar que produtos agrícolas e investimentos vão que do campo para a cidade, né? Produtos industrializados e serviços, ou seja, muitas vezes compram-se máquinas, né, o maquinário no geral para a agricultura, mas adubos, fertilizantes compram na cidade e levam para ser aplicados o quê? No campo. A população, né? A população que em sua parte aumenta no campo, porém as atividades envolvidas lá absorvem muito pouco da população que mora lá. Isso faz com que eles vão para a cidade. Já a cidade também traz investimentos e tecnologias que ela leva da cidade para o campo, né? Onde muitas vezes o dono desses verdadeiros latifúndios, né? Grandes terrenos ali assim, são o que? Pessoas que moram na cidade, porém mantêm essas empresas, né? Que se tornam essas atividades aí. Realmente os proprietários são verdadeiros empresários, onde investem em larga escala e sim, recebem uma lucratividade também muito boa. Bem, pessoal, essa seria um pouco da relação entre o campo e a cidade, onde há uma superdependência, né? Lembrando que o campo precisa produzir para a cidade comer, porém o campo necessita das tecnologias produzidas na cidade para a sua aplicabilidade no campo e para a produção, ou seja, estão interligados. Um abraço, até a próxima aí, pessoal. Valeu!